Bom dia, irmãos e irmãs. Casa nova, série nova também. Esse mês de janeiro e fevereiro, nós vamos tratar de 3 pequenas epístolas do Novo Testamento, ou seja, 1ª, 2ª e 3ª João, tentando extrair o que nós podemos aprender, o que Deus quer falar para nós aqui agora, a partir desses textos tão importantes aí, que às vezes a gente passa por eles, textos pequenos, sobretudo 2ª e 3ª João, mas o que eles podem ensinar para nós, sobretudo para nós, Igreja da Trindade, nesse ano novo de 2018. Nessa manhã nós vamos tratar de uma pequena passagem de 1 João, logo a introdução do texto, dessa epístola, 1 João capítulo 1, versos 1 a 4, mas eu queria fazer algumas observações antes, que introduzem não só a 1 João, mas também a 2ª e a 3ª epístola. E a primeira observação tem a ver com a autoria. Quem que é o autor dessa epístola? Até porque a epístola não, nós vamos notar isso daqui a pouco, ela não tem a menção à autoria, por exemplo, como as epístolas de Paulo. O autor tem sido reputado como João, essa tem sido o que a tradição tem sugerido, e esse João aí seria o apóstolo e o evangelista, autor do evangelho, né, que dá o seu nome. A gente já tem pregado alguns trechos desse evangelho aqui na igreja, e João significa a graça de Deus, é o significado do nome do apóstolo. Ele, curiosamente, é um dos poucos homens da história da igreja a ser cognominado teólogo. Hoje nós temos faculdades de teologia, bacharéis em teologia, mestres em teologia, doutores em teologia, mas se uma pessoa recebeu esse cognome, esse tal foi João, o que não deixa de ser uma ironia. O evangelho de João é o único evangelho que exige fé da gente. Os outros 3 evangelhos exigem que a gente se arrependa para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. O evangelho de João, por assim dizer, é o evangelho evangelístico. Mas, por outro lado, esse mesmo evangelho que é evangelístico, que exige que a gente creia em Jesus como Filho de Deus, é o evangelho talvez mais denso dos 3, e talvez, junto com Romanos, os 2 livros aí mais densos, mais profundos que tem na Sagrada Escritura, haja visto as palavras de abertura que nós ouvimos no começo do culto. E por isso, João tem sido chamado também o teólogo, além de evangelista e apóstolo. Ele nasceu em 6 depois de Cristo, mais ou menos aí, né? Seria uma data aproximada. Ele nasceu na Judéia, então ele seria judeu. Ele seria pescador, o trabalho dele. Era irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, como a gente aprende na Sagrada Escritura. E, para quem havia sido cognominado também filho do trovão, um momento de ironia de Jesus Cristo ali com Tiago e com João, ao final ele é chamado de o discípulo amado, como a gente encontra no seu evangelho, aí ele é chamado dessa forma. Ele desempenhou grande parte do seu ministério na cidade de Jerusalém. Muito provavelmente, de acordo com a tradição, após a morte de Maria, mãe de Jesus, ele vai para Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia, e ele vai desenvolver seu ministério, grande parte do seu ministério ali naquela cidade. Ao final do 1º século depois de Cristo, mais ou menos 95 depois de Cristo, irrompe a perseguição. O imperador Domiciano, que é o primeiro imperador a exigir ser cultuado como o Filho de Deus vivo, era essa expressão que era usada, ele começa a perseguir os cristãos na Itália, mas também na Grécia, na Ásia Menor. João vai ser exilado na ilha de Patmos, ele vai ser bastante machucado ali, mas ao final ele é libertado após a morte de Domiciano. Ele volta para Éfeso e ele falece ali naquela cidade, mais ou menos entre 98 e 100 depois de Cristo. Um ponto interessante aqui para se destacar é que João, esse apóstolo, é o único daqueles que Jesus escolheu para caminhar com ele que não morreu morte violenta. Todos os outros apóstolos foram martirizados, menos João. A tradição ensina que ele foi mestre de 2 homens muito famosos, Policarpo e Inácio, de Antioquia. Policarpo ficou famoso entre nós porque a nossa Sarinha fez um vídeo recomendando o filme dele, o filme de Policarpo, que foi martirizado mais adiante. E Policarpo foi mestre de talvez um dos grandes pais da igreja, chamado Irineu de Lyon, que era da Ásia Menor, mas foi um bispo e um pregador importante na cidade de Lyon, na Gália, na atual França. Eu coloquei no quadro, vocês podem dar uma olhada aí, o que é reputado aí como a tumba do apóstolo João. Ela fica na Grécia, numa cidade chamada Salsuque, perto de Éfeso, é a chamada Basílica de São João. Então aqueles que vão na Ásia Menor, né, na atual Turquia, não Grécia, né, aqueles que vão na Ásia Menor hoje, eles indo a essa cidade de Éfeso, que foi
hoje é ruína arqueológica, eles encontram essa tumba, onde se entende, de acordo com a tradição, que João ali está enterrado, ali ele foi colocado, e ao redor da tumba, como era costume, foi erigida a Basílica de São João. O lugar da escrita é Éfeso, então o nosso apóstolo escreve as suas 3 epístolas, e provavelmente o Evangelho de João, da cidade de Éfeso, para onde ele foi após o falecimento de Maria, e ele estabeleceu, como eu disse, o ministério dele ali. Quais são os destinatários das 3 epístolas? Um ponto importante para nós aqui é que a chamada primeira epístola de João não é propriamente dita uma epístola. A estrutura dela é diferente, ela parece mais um tratado ou um grande sermão. Por quê? Porque ela não tem destinatários, diferente das cartas de Paulo, por exemplo. Ela não é mencionado ali quem são os destinatários da epístola, não há menção a quem escreve a epístola, não há apresentação do escritor da epístola, não há menção a votos e nem saudações, seja no começo ou no fim da epístola, como é comum nas epístolas. A gente lembra de Paulo aí saudando amigos, conhecidos, presbíteros, etc. e tal, nas epístolas que ele escreve. Então, essa carta, que na verdade é um tratado homilético, um grande sermão, ela é escrita não a uma igreja específica, mas a todas as igrejas da Ásia Menor. Alguém até chegou a sugerir que essa epístola foi enviada a 7 igrejas da Ásia Menor, que são mencionadas em Apocalipse, que foi escrito na ilha de Patmos, no período que João esteve no seu exílio ali naquela ilha, perto da Ásia Menor. Mas essa carta é uma carta circular enviada a um grupo de igrejas na Ásia Menor. Um outro ponto importante aqui, já que nós não estamos tratando de uma epístola que não é epístola, mas uma epístola que mais se assemelha a um sermão, como por exemplo o livro de Hebreus, é que o tom é claramente paternal. O apóstolo aqui chama seus destinatários de meus filhinhos, filhinhos e também amados. O tom é bem caloroso, bem paternal. É um ancião escrevendo para a igrejas queridas, a cristãos queridos, cristãos que ele ama. No mapa, só para a gente se localizar aí, nós temos Jerusalém aqui embaixo, aqui a Ásia Menor, a atual Turquia, Éfeso, a carta sendo escrita dessa cidadezinha para as igrejas nessa região. A data da escrita, mais ou menos 80, 90 depois de Cristo. Esse é o tempo aí que a carta acabou sendo escrita. Alguns vão sugerir, inclusive, que a carta foi escrita antes do evangelho que João escreve. Então o evangelho seria posterior às 3 epístolas. Um ponto importante aqui, que forma o pano de fundo da carta, é que João, ele escreve essa carta para responder a uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia é uma heresia antiga, mas ainda presente entre nós. Algumas características dessa heresia antiga, um tipo de filosofia religiosa, é que toda matéria é intrinsecamente má. Tudo que é da criação tem que ser rejeitado. A carne, ela é uma prisão para a alma do ser humano. Outro ponto importante, que não é mencionado explicitamente em 1 João, mas é parte do ideário dessa heresia gnóstica, é que o Antigo Testamento tem que ser repelido e rejeitado. O Antigo Testamento, que retrata um Deus criando a matéria, retrata na verdade um Deus mau, um Deus que cria algo que é mau, que é a matéria, que é a criação. Então todo o Antigo Testamento é rejeitado, inclusive as menções do Antigo Testamento no Novo Testamento eram rejeitadas pelos gnósticos. Eles também tinham um comportamento grosseiro, vulgar. Eles se entendiam como cristãos ou crentes de uma espiritualidade mais elevada. Então eles entendiam que o que eles faziam com a sua carne não afetava as suas crenças, a sua fé nessa revelação, nesse conhecimento mais elevado. Então eles também tinham um comportamento moral, um comportamento ético, muitas vezes grosseiro, um tipo de abuso da liberdade cristã que era praticado por esses homens. Mas um ponto importante aqui na epístola é que João, ele menciona o anticristo. E ele menciona o anticristo não como uma pessoa,
como a gente encontra nas epístolas de Paulo, por exemplo, a 1 Tessalonicenses, mas ele cita o anticristo como um tipo de espírito da época. Ele vai chamar esse anticristo de espírito do erro. E a ideia dele é que esse anticristo se apossou desses líderes gnósticos e, se servindo desses líderes gnósticos, eles começaram a, primeiro, negar a encarnação de Jesus Cristo. Eles começaram a afirmar que Jesus não veio em carne, ele não assumiu a natureza humana, porque a natureza e a carne são más, então Deus não pode ter comunhão com a natureza humana e com a carne. Então eles negaram a vinda de Jesus na carne. Eles viviam em iniquidade, isso é mencionado nessa epístola também, e eles faltavam com amor, eles não agiam com amor, rompiam a comunhão com a igreja. Então, por causa dessas ênfases, João vai dizer que esses tais tinham o espírito do anticristo. E um ponto importante para nós aqui, sobretudo aqueles que gostam muito de escatologia e leem muito escatologia e gostam de filmes ligados à escatologia, é que a gente não deve identificar o anticristo apenas com uma pessoa. Quando mestres começam a se levantar na igreja e começam a ensinar algo diverso daquilo que a igreja tem crido e afirmado, ensinado por 2000 anos, esses tais estão sendo guiados pelo espírito do erro, pelo próprio anticristo. Por assim dizer, esses são a trombeta que anuncia a vinda do anticristo. Eles preparam o caminho da vinda do anticristo e tem que ser repelidos completamente, tem que ser rejeitados completamente. Então esse aí é o pano de fundo dessa carta. Ela é escrita basicamente, sobretudo 1 João, para refutar esses tais mestres do anticristo e que viviam servindo o chamado espírito do erro. E a gente vai ver isso em 1 João 4, que o apóstolo João vai contrapor o espírito de Deus ao espírito do erro. Aqueles que professam que Jesus veio na carne, aqueles que creem na revelação de Jesus como Deus encarnado, esses são do espírito de Deus. Aqueles que professam de forma diversa, eles militam segundo o espírito do erro. Qual é o tema da carta e quais são as palavras-chave da carta? O tema é um tema composto aí, um tema mais amplo, é o conhecimento, a alegria e a certeza da fé cristã. Esse é o tema, é um tema bem amplo, porque João ele trata de vários temas com algum tipo de unidade. Então eu sugiro aí esse como tema da primeira epístola de João. As palavras-chave são conhecer e saber, são citadas cerca de 40 vezes aí na primeira epístola de João, e outras palavras importantes aí são amor, luz, vida, verdade, mundo, permanecer e mandamento, também mencionadas em 1 João. Um ponto aqui, em outras exposições bíblicas, a gente tem tentado oferecer para vocês o esboço do evangelho, da epístola que nós estamos tratando, mas em 1 João fica difícil oferecer um esboço para vocês. Por quê? Porque a estrutura de 1 João ela é bem diferente das epístolas como estruturadas tradicionalmente. Em Paulo, em Pedro, por exemplo, fica bem clara as transições dos subtemas, o encadeamento lógico dentro da epístola. A epístola vai num crescendo da introdução até a conclusão. João não. João, ele se assemelha, como eu disse, mais a um sermão. E como um tipo de sermão, João, ele usa e abusa de repetições. Se você quer tentar visualizar 1 João, você tem que visualizá-la como tipo de estrutura em espiral. E se você ler toda a primeira carta, isso vai ficar claro para você. João introduz um tema, num primeiro momento, e ele fala um pouco daquele tema, e ele dá encadeamento à sua mensagem. Mais adiante ele volta àquele tema e ele aprofunda aquilo que ele tratou anteriormente daquele tema. Ele continua tratando a sua mensagem e mais adiante ele retorna de novo a terceira vez aquele tema anteriormente tratado e ele dá mais dados e mais informações e mais aplicações sobre aquele tema, um tipo de espiral que vai crescendo até o fecho da carta, onde os temas estão claramente dados e claramente desenvolvidos. Como um comentarista diz, o que você tem em João é um estilo sinfônico, como se João estivesse preparando um tipo de partitura musical em que os temas são sobrepostos num movimento crescente até chegar à conclusão final da epístola. Posto essas questões introdutórias, vamos entrar então no texto que vamos meditar agora de manhã, 1 João capítulo 1, versos 1 a 4, um texto pequeno, mas que já oferece vários temas básicos que vão ser ampliados no decorrer aí da nossa exposição em 1 João.
1 João capítulo 1, verso 1 a 4, você tem o texto aí no telão, você pode se guiar pelo telão ou pela nossa leitura aqui. O texto diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O texto é curto, ele pode ser estruturado em 4 pontos principais. E a estrutura aqui é bem básica. O primeiro ponto principal você encontra no verso 1 do capítulo 1. João começa estabelecendo, o primeiro ponto dele, que Jesus Cristo é o Filho eterno, ou eterno Filho de Deus. O texto começa dizendo o que era desde o princípio. O princípio aí tem a ideia de existir antes da eternidade passada, existir antes que houvesse inclusive tempo. Então, João, num eco da introdução ao seu evangelho, que nós lemos no começo do culto, ele começa lembrando que Jesus, o nosso Salvador, ele sempre existiu. Em outras palavras, o que João começa a estabelecer aqui é que nunca houve um tempo, se eu posso usar essa expressão, que Jesus não tenha existido. João estabelece, logo de saída aqui, a eternidade de Jesus Cristo. Para os mestres gnósticos, houve um tempo que não existia Jesus. Jesus ele nasce de mulher e em algum momento, provavelmente no batismo de Jesus, segundo aqueles mestres antigos, o Espírito de Cristo repousou sobre Jesus. O Espírito de Cristo caminhou com Jesus em seu ministério, mas na hora da morte de Jesus, quando Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste?, o Espírito de Cristo sai dele. Se você já ouviu essas pregações hoje, sobretudo aí na boca de alguns mestres da teologia da prosperidade, da mensagem da prosperidade, isso é um aviso que o espírito do erro, o espírito anticristo, não cessou no final do 1º século depois de Cristo. O espírito do erro continua operando entre nós. O que João estabelece aqui é que Jesus sempre existiu. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse a marcação do relógio, né? A gente fica olhando o relógio ansioso, antes que houvesse esse reloginho aí, antes que Deus tivesse criado o tempo, antes que Deus tivesse criado matéria, o Filho já existia, e existia ao lado do seu eterno Pai. Ele sempre existiu como Pai. Ao final do verso 1, a gente tem uma menção bem interessante aí, é que aquele que era desde o princípio era a palavra da vida. A tradução aí é dupla, pode ser aquele que era desde o princípio, Jesus é a palavra viva, é o verbo vivo, ou também pode ser traduzido como aquele que era no princípio, Jesus é a palavra, o verbo que comunica a vida. Então, o apóstolo quer lembrar que Jesus, que existia desde o princípio, desde que antes que houvesse sido criado o tempo e a matéria, o espaço, ele já existia. Esse Jesus, ele é a vida, isto é, ele é o criador da vida junto com o Pai, ele é o sustentador da vida junto com o Pai. Em outras palavras, o que o apóstolo quer afirmar nas palavras de abertura da sua epístola é que Jesus sempre foi um com o Pai, e logo Jesus é Deus, e tudo foi criado por meio de Jesus Cristo, nada veio à existência senão Jesus Cristo. Nessas primeiras palavras aqui da Sagrada Escritura, de 1 João capítulo 1, verso 1, o apóstolo rejeita completamente o gnosticismo, ele ataca frontalmente o gnosticismo, que, como já dito, afirmava que Jesus veio a se tornar Cristo, Jesus não era divino, Deus não pode assumir a natureza humana, Deus não pode se revestir da natureza humana. Todas essas ideias ligadas ao gnosticismo são rejeitadas logo nas primeiras frases da primeira epístola de João às igrejas da Ásia Menor. O que João quer nos destacar aqui? Que diante de Jesus Cristo, nós somos chamados a adorá-lo. Irmãos e irmãs, se Jesus não é Deus, o que nós cantamos há pouco a respeito dele é mentira. Nós fomos convidados no nosso hino a adorar Jesus como Deus. E a igreja tem adorado Jesus como Deus desde os primórdios.
Diante de Jesus Cristo, nós só temos duas opções: ou nós permanecemos em incredulidade, ou nós nos prostramos perante Ele, adorando como o eterno Filho de Deus, como a palavra criadora, a palavra que comunica a vida desde a eternidade. Então não há meio termo aqui. Ou nós aderimos ao que o apóstolo nos instrui nessa introdução à sua carta, ou nós estamos militando no espírito do erro. Adorar é o nosso chamado. Somos chamados a prestar culto, e prestar culto sobretudo a Jesus Cristo. Aqui é um outro ponto importante. Hoje vivemos uma época que todos falam de Deus. Coisa mais comum nós ouvirmos expressões, graças a Deus, Deus tem misericórdia, Deus ajuda, até mesmo na boca de incrédulos. Falar de Deus é fácil, mas o que o apóstolo lembra para nós aqui é que nós chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio e aquele que é a palavra que comunica a vida. Então, mais do que falar de Deus, um tipo de forma genérica de tratar a divindade, nós somos chamados a adorar Jesus Cristo, a ter Jesus como centro da nossa existência, prestar culto somente a Ele, reputar tudo mais como ídolo e coisa a ser rejeitada. Então esse é o primeiro ponto na epístola. Segundo ponto aí dessa pequeno trecho, nós destacamos alguns pontos aí do primeiro verso ainda, sobretudo o segundo verso. Esse Jesus que é eterno, que existia desde o princípio, que é a palavra que comunica a vida, a palavra que gera vida, ele se manifestou na carne, ele veio em carne. Em outras palavras, o apóstolo aqui, nesses primeiros 4 versos, ele já nos traz um ensino extremamente denso. O Jesus que adoramos é verdadeiro Deus, Ele é eterno, Ele existia desde o princípio, Ele é a palavra que comunica a vida, mas Jesus também assumiu a natureza humana integral, Ele se revestiu do que é humano. E João, para enfatizar isso, ele usa 3 sentidos que nós temos. Ele vai dizer que nós ouvimos, que nós vimos e que nós tateamos. O nós aqui pode se referir aos apóstolos, pode se referir também àqueles que andaram com Jesus Cristo, como tipo de nuvem que testemunha conjuntamente que aquele que era desde o princípio, aquele que era o verbo, a palavra que comunica a vida, também assumiu a natureza humana. A ideia aqui é que o João e os seus colegas, eles viram ou ouviram, melhor dizendo, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Eles ouviram as instruções da boca de Jesus Cristo. Aliás, é isso que faz um apóstolo de verdade. Ele caminhou com Jesus, ele foi instruído pelo próprio Jesus, e ele comunica as palavras de Jesus porque ele ouviu de Jesus. Mas o texto também vai dizer que João e os seus não apenas ouviram Jesus, mas eles viram Jesus. Em nossas traduções aqui é um complemento. O texto vai dizer que o que ouvimos e que vimos com nossos olhos e que contemplamos. O contemplar aí não está no original. O original é simplesmente o que ouvimos, o que vimos e o que apalpamos. Mas por que nas nossas traduções em português essa expressão foi acrescida? Porque no original, João quer dizer que ele não apenas ouviu Jesus, mas ele olhou fixamente para Jesus, como se contemplasse a Jesus. A ideia aqui é que João não apenas continuamente ouviu de Jesus, mas ele também não tirava os olhos de Jesus Cristo. Ok, e para enfatizar o fato de que esse a quem ele ouviu e viu era um ser humano encarnado, integral, era o Deus feito carne, ele vai dizer também que ele tocou, ele apalpou em Jesus Cristo. Há pouco eu coloquei de passagem uma escultura medieval do século XIV, em que João está reclinado no peito de Jesus Cristo. E essa é uma imagem famosa que vem do próprio Evangelho de João. A ideia aqui é que João ouviu de Jesus,
olhou fixamente, ele não tirou os olhos de sobre Jesus Cristo, e ele tocou em Jesus Cristo. Se Jesus fosse meramente um espírito, ele não teria como tocar em Jesus. Se Jesus fosse meramente um ser desencarnado, ele não teria como tocar em Jesus. Mas ele não está falando de qualquer Jesus, que é um nome próprio comum na Palestina, na Judéia, no primeiro século depois de Cristo. Ele tocou em Jesus Cristo, o verbo que existia desde o princípio, o verbo que é a palavra viva, o verbo que comunica vida, esse que era um com o seu amado Pai, esse que existia na eternidade, antes que houvesse mundo, tempo, matéria, etc., esse veio a nós, assumiu natureza humana, e o apóstolo aqui se levanta e testemunha que ele ouviu, viu e tocou. A ideia de tocar aqui comunica a ideia de um cego apalpando uma pessoa, ou uma pessoa presa dentro de um quarto escuro, presa na escuridão, tateando até chegar a quem pode salvar. Esse é João. Ele tocou em Jesus Cristo, um cego que agora viu a luz, que é um tema que vai ser repetido na primeira epístola de João. Um homem que estava no quarto escuro, e ao tocar Jesus, a luz irrompe para ele. O que é maravilhoso para nós aqui é que o Deus que cria todas as coisas e cria tudo muito bem, não nos deixa entregues ao pecado que entra na sua boa criação. Ele envia seu único filho, o filho do seu amor, a sua palavra eterna, para comungar entre nós, para assumir a nossa natureza em fraqueza, em limitação, para ser o nosso Salvador. Aqui a gente só pode crer. Nós estamos diante de um mistério tremendo. O Deus que se faz homem. O que o gnosticismo é, como outras ideias que vêm do espírito do erro, do anticristo, é tentar simplificar aquilo que exige fé da gente. E todas as grandes heresias ligadas à pessoa de Jesus têm a ver com isso. Você pode pensar no arianismo, que é heresia que aparece entre os testemunhas de Jeová, que ensina que Jesus não é Deus, mas ele recebe um título honorífico de divindade por causa do seu serviço meritório aqui na terra. Essa é uma tentativa de racionalizar um mistério que não tem como ser entendido racionalmente. Diante desse mistério, que Deus se faz homem, Deus se reveste da humanidade, a gente adora, mas também a gente é chamado a crer e a confiar. Porque a Escritura assim ensina, nós somos chamados a colocar nossa fé no que a Escritura ensina. De um lado, a Escritura ensina que onde está o Pai, ali também está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, ali também está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Essas três pessoas são uma única essência, são indivisíveis. Eles compartilham glória, majestade, eternidade. Eles compartilham o louvor que nós oferecemos a eles. Há um único Deus. Esse Deus se apresenta a nós, se revela a nós em três pessoas distintas. E nós estamos diante aqui da revelação do eterno Filho de Deus, que vem a nós com uma palavra que transmite vida, que comunica a vida, que gera a vida. Mas do outro lado, o Pai prepara a boa criação. E mesmo que a criação caia em pecado, o Pai determina a salvação de pecadores, dos piores pecadores. O Filho vem, e nós vamos ver isso em 1 João capítulo 2, verso 2, para ser propiciação dos nossos pecados, propiciação dos pecados do mundo inteiro. E o Espírito Santo é derramado sobre nós para que a gente tenha comunhão com o Pai e com o Filho. Aqui, e essa comunhão que a gente experimenta aqui, a gente vem a ter essa comunhão por toda a eternidade. Esse ensino é difícil? É. Esse ensino exige tudo da gente em termos de razão, afetos, emoções? Exige. E exige, sobretudo, a nossa fé. A Escritura assim ensina que homens ouviram, viram e tocaram em Jesus, então a gente aceita que o eterno Filho de Deus, aquele que existia desde antes do princípio, aquele que é o verbo de Deus, aquele que é o verbo da vida, ele veio entre nós. A Escritura assim ensina, a gente coloca a nossa confiança naquilo que a Escritura ensina. E esse é um ponto que João vai desenvolver na sua primeira epístola. Aqueles que militam no espírito do erro vão desconfiar da palavra dos apóstolos. Aqueles que têm o Espírito de Deus vão confiar na palavra apostólica. Se a palavra apostólica se ensina o dogma da Trindade, a gente crê então no dogma da Trindade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, versos 2 e 3. Essa revelação do verbo de Deus
que existia desde o princípio com Deus, a poucos é dado esses poucos para que eles compartilhem com muitos. E João, mais uma vez aqui, está rejeitando a heresia gnóstica já presente ao redor da igreja no final do primeiro século a.C. Nas heresias gnósticas, e a palavra gnose vem da palavra saber ou conhecimento, é que apenas os líderes das comunidades tinham um saber mais elevado. E esses líderes das comunidades, eles guardavam esses saberes mais elevados só para si. Eles eram os iniciados, eles eram iluminados. A comunidade não podia ter acesso a esse tipo de ensino secreto que era dado apenas para os líderes, apenas para os iniciados. Agostinho, nas famosas Confissões, ele comenta aí já no IV século do contato que ele tem com alguns líderes gnósticos. Então ele fala de um debate entre um líder gnóstico e um bispo da igreja, e ele, que não era cristão ainda naquela altura, ele reconhece que o bispo cristão, ele venceu o líder gnóstico no debate. E a saída do líder gnóstico foi mais ou menos dizer o seguinte: olha, eu não posso responder essas questões ao bispo, porque elas são vedadas, são só para os iniciados, então em nossa reunião nós vamos tratar desses assuntos. E Agostinho fala da frustração dele quando ele chega àquela reunião e o líder gnóstico, ele não volta a tratar daqueles assuntos e segue adiante, porque aqueles assuntos pertenciam somente a uma elite espiritual. O que João lembra aqui é que essa mensagem do verbo da vida, que existia desde o princípio, que comunica a vida, foi dada a poucos, aos discípulos e apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Mas esses discípulos e apóstolos são comandados a espalhar essa mensagem ao máximo de pessoas possível. E a forma de nós sabermos se esses discípulos e apóstolos são do Espírito de Deus é que se eles estão ensinando de acordo com o que receberam do próprio Jesus Cristo. Em outras palavras, o que João repele aqui é toda a ideia de que há um ensino esotérico, um ensino hermético, que é só dado para certas pessoas iluminadas, certas pessoas espirituais ou mais exaltadas dentro da comunidade, enquanto o resto da comunidade, os carnais, não tem acesso a esse ensino. A ideia aqui, em 1 João, versos 2 e 3, é que os apóstolos são chamados a comunicar a mensagem da vida, a mensagem da comunhão com Deus o Pai e Deus o Filho, para o máximo de pessoas que eles puderem. A vida eterna aqui, então, é o cerne dessa mensagem. Aquele que tem comunhão com o Pai e o Filho, ele vai comungar também da vida eterna. E a vida eterna aqui tem um duplo significado. A vida eterna aqui tem a ver com a vida após a morte, isto é, aqueles que comungam com o Pai e o Filho por meio da mensagem apostólica nessa vida, eles vão continuar comungando com o Pai e o Filho ao fim dessa existência terrena. Mas, do outro lado, aqueles que comungam com o Pai e o Filho terão também um tipo de qualidade de vida superior nesse lado da existência. Então, ainda que João não desenvolva o assunto aqui, nós vamos ver esse assunto sendo desenvolvido em outras partes da epístola. O que João já quer comunicar é que ele e seus companheiros apóstolos receberam essa mensagem, mesmo sendo um grupo pequeno, para comunicar ela ao máximo de pessoas possível. E essa mensagem, ela cobre dois aspectos da nossa vida. De um lado, nós temos segurança de que essa vida aqui, ela não que é um vale da sombra da morte, muitas vezes é um campo de batalha, um lugar de peregrinação, ela não resume a nossa existência. Nós esperamos mais essa vida do que aqueles que não creem no Pai e no Filho. Nós esperamos vida eterna, nós esperamos comunhão eterna com o Pai e com o Filho na eternidade. Um tipo não apenas de lugar, onde nós vamos reencontrar comunhão, ter amizade, companheirismo, ter louvor, culto, celebração e ver o Filho pessoalmente, ver o Pai em nosso coração, comungar com o Espírito Santo entre todos nós, mas nós vamos ter também um tipo de estado de eternidade, de vida completa nessa eternidade. Mas do outro lado, o apóstolo lembra que aquele que tem comunhão com o Pai e o Filho por meio da mensagem que ele prega, ele já tem uma qualidade de vida nesse lado da existência. Como a gente vai ver mais adiante nessa epístola, essa qualidade de vida é marcada por amor mútuo, por amor a Deus, amor ao próximo, por espírito de perdão, por espírito de serviço.
O crente ele tem um outro tipo de procedimento por causa da qualidade de vida que ele tem em comunhão com o Pai e o Filho, já desse lado da existência, já nessa vida que nós estamos vivendo aqui e agora. E quarto e último ponto. Qual a razão da proclamação dessa mensagem? E a gente encontra isso no verso 4. O apóstolo vai dizer que tudo que ele escreve nessa epístola e nas duas adiante é para que a alegria dos seus destinatários e a nossa própria alegria seja completa. Isso enfatiza o ponto do que vem a ser vida eterna. Não é apenas em termos de quantidade, mas também de qualidade. Nós vamos viver eternamente em comunhão com o Pai e o Filho, uns com os outros, mas nós já temos uma vida de qualidade desse lado da existência. E essa vida de qualidade é marcada por alegria completa. Nota que o nosso autor aqui não usa a palavra felicidade. Felicidade é transitória. Felicidade vai e volta. A nossa felicidade oscila. A gente está bem agora, daqui a pouco a gente está triste. E a gente pode ficar triste por muitas razões, das mais tolas e fúteis às mais sérias que nos atingem. O apóstolo aqui fala de alegria completa, que é um tipo de afeto que é dado àquele que comunga do Pai e do Filho, que não cessa, que não passa. Quando nós, então, temos comunhão com o Pai e o Filho, nós temos não só vida eterna, mas uma vida marcada por alegria completa. E essa vida que nós anunciamos, essa vida que nós proclamamos. O que João quer lembrar aqui é que esses apóstolos são chamados a transmitir essa mensagem de que o Filho é eterno, o Filho existia desde o princípio, esse Filho é a palavra viva, a palavra que dá vida, que comunica a vida. Esse Filho vem a nós para que a gente tenha comunhão com Ele e com o Pai. Esse Filho vem a nós para que a gente tenha comunhão com Ele, com o Pai e entre nós mesmos. E esse Filho vem a nós para que por meio do Pai Ele nos dê vida, vida eterna e vida marcada por alegria completa. No segundo século, a fé cristã cresceu bastante, já estava crescendo bastante, chegando à Itália, ganhando quase toda a Turquia, a Grécia, e um militar romano chamado Mário, ele conta como é que foi participar de uma reunião com cristãos. É bem interessante o que ele diz, e presta atenção aí que ele consegue distinguir entre o que é felicidade e o que é alegria. Ele diz assim: não era uma expressão de franca hilariedade, mas alguma forma de admirável felicidade. A aberta expressão de alma alegre, referindo-se aos cânticos e à conduta geral dos cristãos, em pessoas nas quais operara alguma experiência dominante, de maneira heróica, e a qual ainda se lembravam a hora de uma grande libertação. O que esse militar ele está distinguindo aqui? Quando ele participou daquela reunião cristã, e quando ele viu os cristãos cantando hinos e falando, ele não viu pessoas rindo como bobos ou gargalhando por qualquer razão aparente. É isso que ele quer dizer, que ele não via ali uma franca hilariedade, expressão antiga, né, arcaica, mas pessoas gargalhando como tolas ali naquela reunião. O que ele comunica é que enquanto aquelas pessoas cantavam e celebravam, ele via naquelas pessoas o que o apóstolo chama aqui de alegria completa. E ele consegue identificar esse militar, eu não sei se ele era cristão ou não, ele participava daquela reunião de cristãos, ele consegue identificar que essa alegria completa vinha de uma experiência passada que aqueles cristãos tinham e que eles celebravam como se fosse uma experiência atual. Em outras palavras, e aqui a gente começa a unir uns pontos para ir caminhando para o final, as expressões que a gente ouve em 1 João capítulo 1, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos, o que apalpamos, as expressões ali são expressões que dão a ideia de uso continuado. Isto é, o apóstolo, enquanto andava com Jesus, ele sempre ouvia, ele sempre via, ele sempre tocava em Cristo. Ele estava encantado pela figura de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus que se fez homem. A ideia lá é que, e conectando com esse ponto do verso 4, é que esses homens e mulheres estavam nessa reunião que esse homem, Mário, contemplava, e
descrevia, é como se eles estivessem alegres, porque a experiência passada foi atualizada. O mesmo Cristo que eles creram no passado, o eterno, o vivo, a palavra, estava presente entre aqueles cristãos naquela celebração. Por isso eles não estavam gargalhando, eles estavam cantando e celebrando com alegria. Alegria porque eles já vislumbravam o tempo da libertação, o tempo da recepção da vida eterna. Isso é alegria completa. Então João lembra que ele é chamado, e aqueles que ouvem a mensagem também são chamados, a proclamar que por meio de Jesus Cristo nós temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros, por meio de Jesus Cristo nós temos vida eterna, por meio de Jesus Cristo nossa alegria é completa. João enfatiza aqui a ideia de vida eterna como uma experiência também atual, uma experiência de qualidade de vida. Não faz sentido pensar em cristãos toda hora tristes, toda hora quebrados, toda hora reclamando da vida. Quem lembra dos desenhos antigos aí, lembra daquela hiena Hardy, né? Ó vida, ó dia cruel, só reclamando, só reclamando. Chega a ser irritante andar com gente desse tipo. Imagina cristãos. O que João está dizendo aqui é que quem recebe o Filho tem ao Pai, tem agora intimidade com o Pai por meio do Filho. Quem recebe o Filho tem por meio do Pai vida eterna. E quem recebe o Filho por meio do Pai tem alegria completa. Ele é contente, independente das circunstâncias da vida. Isso não quer dizer que a gente somos um monte de alienados. Não, a gente sabe que esse é um campo de batalha, esse é o vale da sombra da morte. Como C.S. Lewis disse há muito tempo atrás, se a gente olha para essa vida como um hotel, a gente vai reclamar do serviço. Se a gente olha para essa vida como prisão, a gente vai esperar libertação. Só que enquanto esperamos libertação, por meio de Jesus Cristo, Deus o Pai nos dá a vida eterna e a alegria completa. E a gente tem que proclamar isso para outras pessoas, a gente tem que anunciar isso para outras pessoas. E a gente tem que anunciar isso não é de forma chata, mas com alegria também, comunicando alegria ao mesmo tempo que a gente chama pessoas para comungar da alegria completa. Mais uma vez, em nenhum momento eu e o Tiago estamos chamando pessoas aqui para ser membros da Igreja Trindade, ou membros de uma denominação batista, presbiteriana, assembleana. Não, a gente chama pessoas aqui para comungar com Jesus Cristo, para ter comunhão com Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, chegar a Deus o Pai. E ao chegar a Deus o Pai por meio de Jesus Cristo, a gente quer que você tenha essa vida eterna e a alegria completa. E a gente tem que proclamar isso o tempo todo, a gente tem que anunciar isso o tempo todo, não só pelo comportamento e procedimento nosso, mas também pelas nossas palavras, pelos nossos cânticos, pelo nosso procedimento dia a dia com as pessoas ao nosso redor. Adoração, confissão e proclamação. Diante de Jesus Cristo, é a isso que nós somos chamados. Jesus, que é o eterno Filho de Deus, Jesus que existia desde a eternidade com o Pai, Jesus que é um com o Pai. Diante desse mistério, a gente é chamado a cantar e adorar, como o Daniel nos guiou há pouco aí. Nós somos chamados a prestar culto a Jesus Cristo. Como Tomé, nós somos chamados a nos ajoelhar diante de Jesus Cristo e confessar: Senhor meu e Deus meu. Nós somos chamados a crer na revelação que a Escritura faz de Jesus Cristo. Não é nosso papel aqui ficar elucubrando como é que funciona Deus o Pai, Deus o Filho. Não, a Escritura nos comanda a crer e confessar que há um único Deus. E esse Deus se revela desde a eternidade como Pai, o Filho e o Espírito. E como a gente vai ver em 1 João capítulo 4, nós só somos crentes ao crer nesse Deus uno e trino. Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor porque Ele enviou o Filho dele para ser propiciação pelos nossos pecados. E nós comungamos com Deus de amor porque o Espírito Santo é derramado sobre nós e por isso nós entramos nessa aliança de amor, nesse pacto de amor. Eu estou basicamente parafraseando 1 João capítulo 4, versos 7 em diante. Adorar e confessar, mas também a gente é chamado a proclamar e anunciar. Chamar outras pessoas a crer nesse Deus que transborda de amor desde a eternidade, nesse Deus que se dá a nós a pessoa do Filho, nesse Deus que mata o seu próprio Filho para que por meio do Espírito a gente entre nessa comunhão de amor, completamente propiciados, completamente perdoados, todos os nossos pecados removidos da presença dele, nossos pecados não gerando
animosidade ou ira da parte do Pai para nós agora. Somos chamados a chamar outras pessoas a crer em Deus e Jesus Cristo. E crer em Deus e Jesus Cristo para ter vida eterna e ter essa alegria que não acaba, essa alegria completa. Que Deus nos abençoe nesse novo ano, sobretudo nesse novo espaço onde nós estamos cultuando. Que esse espaço seja um lugar onde a gente adore Jesus, crê em Jesus e proclame Jesus como eterno Filho de Deus, como Deus encarnado, como aquele que dá a vida eterna e nos dá alegria completa. Vamos orar, depois o Tiago tem a palavra. Senhor Jesus Cristo, nós nos humilhamos diante da Tua face, nós te adoramos, ó Cristo, eterno Filho de Deus, nosso único Salvador. Nós prestamos culto a Ti. Aceita o nosso culto, oferecido com mãos trêmulas, coração pesado, pés vagarosos. Ó Deus, com todos os nossos pecados e defeitos, cobre-nos com o Teu sacrifício e recebe o culto que nós oferecemos a Ti. Aumenta a nossa fé em Ti, Jesus Cristo, que, ó Cristo, Tu, com o Teu amado Pai, conceda Teu Espírito para nós, dia após dia, de tal forma que a nossa fé em Ti seja renovada e acrescida. Sobretudo, ó Cristo, por meio do Teu Espírito, que é um contigo e com o Pai, ajuda-nos a usufruir, a nos alegrarmos na vida eterna que já nos é concedida. Ajuda-nos a termos alegria completa nesse mundo de dores e de lutas. Ó Deus, renova a nossa fé, nosso culto em Ti, renova a nossa alegria em Ti. O Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor conhece nossas lutas, nossas tentações, o Senhor conhece nossas fraquezas, nossos fracassos e quedas. Ó Cristo, venha cada um de nós aqui. Comunica a nós o conforto que vem de Ti, a alegria completa que vem de Ti. Ó Cristo, nós imploramos, comunica essa qualidade que é a vida que o Senhor nos dá por meio do Teu Espírito. Ó Deus, ajuda-nos a viver essa vida eterna aqui agora. Nós imploramos em Teu próprio nome. Amém e amém.